Sejam bem-vindos ao nosso canal Leãocast, notícias e rumores Sporting. Preparem-se, leoninos, porque o que vos vou revelar agora pode mudar completamente o rumo desta segunda metade da temporada. Há movimentos a decorrer nos bastidores de Alvalade que poucos conhecem, negociações secretas que podem abalar as estruturas do plantel de Rui Borges. E tudo começa com um nome que talvez não esperassem ouvir neste momento: Mateus Reis. Sim, ouviram bem. O lateral, que tem sido uma peça fundamental no sistema leonino, pode estar prestes a protagonizar uma viragem inesperada, uma manobra que pode deixar Rui Borges sem uma das suas armas mais versáteis. E acreditem quando vos digo, isto não é especulação barata. Há clubes a moverem-se, há empresários em contacto direto, há reuniões que aconteceram nas últimas semanas e que podem ditar o futuro imediato do Sporting. Mateus Reis não renovou. Repito para que fique claro, Mateus Reis ainda não renovou o contrato com o Sporting Clube de Portugal. E sabem o que isso significa no mundo do futebol moderno? Significa oportunidade. Significa que outros clubes estão atentos, à espreita, prontos para avançar. E um desses clubes, meus amigos, não é europeu. É brasileiro. É gigante. É o Corinthians. Segundo informações que chegam diretamente do Brasil, mais concretamente através de fontes próximas da direção do Timão, o clube paulista terá feito uma abordagem inicial pelos serviços de Mateus Reis. Marcelo Paz, o diretor executivo de futebol do Corinthians, terá iniciado conversações com os representantes do jogador nas últimas semanas. Isto não é um rumor vago, isto não é fumo. Há contactos reais, há interesse genuíno, há uma tentativa concreta de levar o lateral brasileiro de volta ao seu país. Mas a situação é ainda mais complexa do que parece. O Corinthians foi informado de que existe interesse de outra equipa europeia no jogador. Qual equipa? Isso ainda não foi revelado. Mas pensem bem, se há um clube europeu também na corrida, isto significa que Mateus Reis está efetivamente no mercado, que há uma janela de oportunidade aberta e que o Sporting pode estar prestes a perder um jogador que realizou 221 partidas com a camisola leonina. E não é só o Corinthians. O Santos também terá procurado recolher informações sobre o camisola 2 de Rui Borges. No entanto, o emblema santista acabou por ser alertado para a movimentação já em curso por parte do Corinthians, o que praticamente os afastou da corrida. Mas imaginem o cenário: dois gigantes do futebol brasileiro a disputar um jogador do Sporting. Isto diz tudo sobre o valor de Mateus Reis e sobre o risco que o clube corre ao não ter ainda garantido a sua continuidade. Agora vem a parte interessante. O Corinthians apenas avançará para um eventual acordo se a operação puder ser realizada sem custos de transferência. Ou seja, querem Mateus Reis a custo zero. E para que isso aconteça, será necessário que o jogador antecipe a saída do Sporting, que rescinda o seu contrato ou que chegue ao fim da ligação contratual sem renovar. Numa altura em que os Leões voltaram a colocar em cima da mesa a hipótese de renovar com Mateus Reis, esta pressão externa pode complicar tudo. Pensem nisto. Mateus Reis sabe que tem propostas. Sabe que clubes grandes o querem. Sabe que, se não renovar, pode sair a custo zero e negociar um salário mais elevado noutro lugar, embolsando ainda um prémio de assinatura polpudo. Do ponto de vista financeiro, faz todo sentido para o jogador aguardar. Mas do ponto de vista desportivo, será que compensa abandonar um projeto vencedor como o do Sporting? Além disso, há outra questão crucial. Mateus Reis terá de se enquadrar nos parâmetros salariais definidos pelo Corinthians. A direção do emblema de São Paulo tem como objetivo reduzir a massa salarial. Sim, leram bem. Querem reduzir custos, mas ao mesmo tempo reconhecem que precisam de reforçar o plantel. É uma equação difícil de resolver. Isto significa que, mesmo com todo o interesse, a operação pode não avançar se as exigências salariais do jogador forem demasiado elevadas. Mas vamos falar de números concretos. Desde que chegou ao plantel do Sporting oriundo do Rio Ave, Mateus Reis já realizou 221 partidas. Ao longo desses jogos, marcou 3 golos e fez 11 assistências. Não são números ofensivos impressionantes, é verdade, mas não é isso que define o valor de Mateus Reis. O que o torna especial é a sua polivalência. É um dos jogadores mais versáteis do plantel, capaz de jogar tanto como central como lateral canhoto. E essa capacidade de adaptação é fundamental para Rui Borges, que precisa de opções táticas para rodar a equipa em 3 competições. Imaginem o Sporting sem Mateus Reis. Quem seria o suplente direto de Gonçalo Inácio na defesa? Quem poderia entrar como lateral esquerdo caso fosse necessário? Estas são perguntas que a direção leonina terá de responder se deixar o jogador sair. E não se esqueçam, estamos a falar de um atleta que conhece a casa, que percebe a mentalidade do clube, que já provou o seu valor em jogos decisivos. O timing desta situação também é revelador. Estamos em plena época, o Sporting luta pela Liga dos Campeões e pelo Campeonato Nacional, e surge esta incerteza em torno de um jogador importante. Será que a direção deixou arrastar demasiado esta renovação? Será que houve falhas na comunicação entre o clube e os representantes do atleta? Ou será que Mateus Reis,
ao ver o interesse de clubes grandes, decidiu esperar para conseguir melhores condições. A verdade é que o Sporting está agora numa posição delicada. Se renovar rapidamente, pode ter de aumentar significativamente o salário do jogador para afastar o interesse brasileiro. Se não renovar e deixar a situação arrastar, corre o risco de perder o atleta a custo zero no final da época. E perder um jogador sem receber qualquer compensação financeira é sempre um mau negócio para qualquer clube. Mas há ainda outro ângulo a considerar. Se Mateus Reis sair, o Sporting terá de ir ao mercado buscar um substituto. E sabemos como está difícil o mercado de transferências atualmente. Encontrar um lateral esquerdo de qualidade, que possa também jogar a central e que esteja disponível a meio da época, é praticamente impossível. Isto significa que a saída de Mateus Reis poderia enfraquecer o plantel no momento crucial da temporada. Leoninos, isto é sério. Não estamos a falar de um jogador secundário, estamos a falar de alguém que tem sido importante nas rotações de Rui Borges. E se o Corinthians conseguir convencer Mateus Reis a antecipar a saída, podemos ter uma situação caótica em Alvalade. O treinador ficaria sem opções numa posição específica, a direção teria de correr contra o tempo para encontrar um substituto e o plantel perderia um elemento de equilíbrio. Portanto, fiquem atentos. Esta situação vai evoluir nos próximos dias e semanas. E acreditem, há muito mais por detrás desta negociação do que aquilo que está a ser tornado público. Há interesses, há pressões, há agentes a moverem-se nos bastidores. E tudo isto pode culminar numa saída que ninguém esperava. Agora vamos para outro assunto que está a deixar os adeptos leoninos nervosos. Luís Soares pode desfalcar a equipa de Rui Borges no Porto contra Sporting. Sim, o colombiano que tem sido absolutamente decisivo nesta temporada pode ficar de fora do clássico mais importante do campeonato. E a razão? Cartões amarelos. Luís Soares foi decisivo no Aroca contra Sporting ao marcar os 2 golos que garantiram a vitória dos verdes e brancos na 19ª jornada da Liga Portugal Betclic. Foi ele quem salvou a equipa, quem mostrou frieza nos momentos cruciais, quem demonstrou porque é que vale 22 milhões de euros. Mas no decorrer desse mesmo encontro criou um problema sério a Rui Borges. O avançado colombiano viu o 4º amarelo nesta edição do Campeonato Nacional. E sabem o que isso significa? Fica a bica. Se está garantido na próxima partida diante do Nacional, o mesmo não se poderá dizer frente ao Porto. Caso seja novamente admoestado na ronda que se avizinha, Soares acabará por falhar a deslocação ao Dragão da 21ª jornada. E imaginem o Sporting sem o seu melhor marcador num jogo daquela dimensão. Como é que Soares viu este cartão amarelo? Foi aos 90 minutos, já com o jogo interrompido. Pontapeou a bola para longe como forma de protesto por uma falta assinalada pelo árbitro. Foi um gesto de frustração, uma reação emocional que pode custar caro ao Sporting. Porque agora Rui Borges tem um dilema enorme nas mãos. Arriscar Soares no jogo contra o Nacional ou poupá-lo para garantir a sua presença no Clássico. Esta não é uma decisão fácil. O Nacional não é uma equipa fraca. Jogar em casa deles é sempre complicado. E o Sporting precisa de ganhar para manter a pressão sobre o Benfica na luta pelo título. Mas ao mesmo tempo, ir ao Dragão sem Luís Soares seria um golpe tremendo nas ambições leoninas. O colombiano tem sido imparável, tem sido o homem dos golos decisivos, tem sido a garantia ofensiva da equipa. Vejam os números. Esta temporada com a camisola do Sporting, Luís Soares leva 31 partidas, 19 na Liga Portugal Betclic, 7 na Liga dos Campeões, 3 na Taça de Portugal, 1 na Taça da Liga e outra na Supertaça Cândido de Oliveira. Nos 2.379 minutos que esteve em campo, o ponta de lança marcou 24 golos e fez 4 assistências. São números impressionantes. São números que mostram que ele é insubstituível. 24 golos em 31 jogos. Pensem nisto. É quase um golo por jogo. É uma média de finalização que poucos avançados no mundo conseguem manter. E agora Rui Borges pode ter de prescindir dele no jogo mais importante do campeonato por causa de um cartão amarelo tolo, por causa de uma reação de frustração no momento de tensão. Até ao clássico contra o Porto, os verdes e brancos têm mais 3 encontros. O próximo jogo é diante do Athletic Bilbao para a Liga dos Campeões. Depois vem o Nacional para a Liga. E na antecâmara dos Dragões, a recepção ao AVS para a Taça de Portugal. Destes 3 jogos, apenas o do Nacional é de risco para Soares ver amarelo, porque os outros não contam para o Campeonato Nacional. Então qual será a estratégia de Rui Borges? Gerir os minutos de Soares contra o Nacional? Substituí-lo mais cedo se o resultado estiver garantido? Ou simplesmente arriscar e confiar que o colombiano terá a inteligência de não ser amarelado? São decisões que podem definir o rumo da época leonina. Porque perder pontos contra o Nacional seria mau, mas perder Soares no Dragão seria ainda pior. E não se esqueçam do contexto. O Sporting está numa luta feroz pelo campeonato. Cada ponto conta. Cada jogo é uma final.
E ter o melhor marcador da equipa suspenso num clássico pode ser a diferença entre conquistar o título ou vê-lo escapar. Rui Borges sabe disto. A direção sabe disto. E Luís Soares também sabe. Por isso, a pressão sobre o colombiano é enorme. Ele tem de jogar, tem de marcar, mas ao mesmo tempo tem de ter cuidado para não levar amarelo. Esta situação também levanta questões sobre a gestão emocional dos jogadores. Luís Soares é um competidor nato. É alguém que vive intensamente cada lance, cada decisão arbitral. E essa intensidade às vezes resulta em reações que podem prejudicar a equipa. Caberá ao técnico trabalhar este aspecto com o jogador, fazê-lo perceber que precisa de controlar as emoções em momentos críticos. Leoninos, estamos perante duas situações que podem abalar seriamente o plantel do Sporting. Por um lado, Mateus Reis pode sair sem que o clube receba um cêntimo. Por outro, Luís Soares pode falhar o clássico contra o Porto no momento decisivo da época. São dois problemas completamente diferentes, mas ambos exigem atenção imediata da direção e do treinador. O futebol é isto. É intensidade, é emoção, mas também a gestão, planeamento e capacidade de antecipar problemas. E neste momento, o Sporting tem dois problemas sérios que precisam de ser resolvidos rapidamente. Porque se não forem, podem custar caro nas ambições de conquistar títulos esta época. Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre estes assuntos que estão a agitar Alvalade. Achas que Mateus Reis deve renovar ou seguir para o Brasil? E quanto a Luís Soares, deve Rui Borges arriscar no jogo contra o Nacional ou poupá-lo para o Clássico? Queremos saber o que pensam, leoninos. Até já!